Olha, eu realmente acho que a melhor representação da lenda da Chorona que a gente teve até hoje foi a do seriado do Chaves. Fora, andando, você chegando perto, vindo cada vez mais perto. Por que você regalou os olhos assim? Nossa, até parece que você tá vendo a Chorona, Kiko. A Maldição da Chorona conta a história de uma das lendas mais famosas do México e a incorpora no universo de Invocação do Mal. Mas antes da gente falar sobre o filme, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. A Maldição da Chorona acompanha a história da assistente social Ana Garcia, uma viúva mãe de 2 filhos que presta assistência à família de Patrícia Alvarez, que está passando por uma série de fenômenos sobrenaturais. Apesar de se manter cética a toda a situação que a família da Patrícia vive, a Ana percebe que os seus filhos e ela mesma começa a ser afetada por uma série de estranhos fenômenos sobrenaturais. E se vendo encurralada nessa situação e com a vida dos seus filhos em perigo, ela busca ajuda espiritual para tentar se livrar da Chorona. Apesar da gente não estar familiarizado com esse nome, a Chorona é uma das lendas mais famosas na América Latina, com relatos da lenda se estendendo desde o México até a Venezuela. O Brasil possui uma versão parecida da lenda, conhecida como a Dama da Meia-Noite, mas até mesmo a lenda da loira do banheiro pode ser relacionada com a Chorona. Independente do nome ou da versão, a Chorona é uma entidade que assombra principalmente crianças, já que os filhos dela foram assassinados e ela toma outras crianças para si enquanto procura pelos seus verdadeiros filhos. É uma lenda passada através das gerações justamente para que as crianças se comportem e não brinquem muito perto de rios. E apesar de ter uma origem assustadora, eu acho que o filme peca justamente nesse aspecto. Como boa parte dos filmes desse universo de Invocação do Mal, tirando os próprios Invocação do Mal, a gente tem muito alívio cômico no filme da Chorona. E eu senti que os alívios cômicos funcionaram muito mais do que as cenas que tentavam construir tensão ou horror. Na verdade, o começo do filme acerta muito mais nesse aspecto, mas eu acho que isso acontece porque a gente realmente não conhece a história da Chorona, não conhece a personagem, não sabe como ela funciona, então como tudo é desconhecido, os momentos de tensão iniciais conseguem ser um pouco mais assustadores. Você fica mais tenso, você fica na ponta da cadeira, você realmente teme aquilo que é desconhecido. Mas conforme o filme avança, a gente vai conhecendo um pouco mais da lenda, a gente vê o monstro aparecer algumas vezes, a gente vê a entidade presente e o modo como ela age, você começa a perceber que a Chorona não é tão assustadora assim. Ainda mais considerando os personagens assustadores que a gente já teve sendo apresentados na franquia Invocação do Mal. Então Valak, a Freira, a própria Annabelle, esses personagens conseguem dar muito mais essa sensação de desespero, de medo, de você temer o que tá atrás de você. Enquanto a Chorona não passa tanto essa sensação, ainda mais pelo modo como ela age. Existem situações específicas em que você espera que a personagem apareça. Então em outras situações você já fica meio que fora de perigo, então você já dá uma baixada na guarda. Em outras situações em que você sabe que a Chorona tá propensa a aparecer, você já fica mais preparado. Então isso tira um pouco aquela sensação de ser pego de surpresa no filme. Sem contar que não tem nenhuma aparição, nenhum momento marcante, nada que diferencie esse filme do que já foi mostrado na própria franquia Invocação do Mal. E eu não tô pedindo nada de inovador, não tô falando, nossa, tem que redefinir o gênero de terror. Mas se você tá apresentando uma nova história, uma nova personagem, o mínimo que a gente espera é que isso seja diferente do que já foi mostrado dentro da sua própria franquia. E a gente não tem nada disso. Como os Warren não estão presentes nessa história, a gente tem a presença de um curandeiro que vai ajudar a família da Ana. Esse curandeiro é interpretado por Raymond Cruz, de Breaking Bad e Better Call Saul, e a Ana é vivida por Linda Cardellini, a eterna Velma de Scooby-Doo. E esses realmente são os personagens que mais se destacam na trama. A gente vê que eles se esforçam para entregar boas atuações, mas o roteiro não ajuda. Então, como em todo filme de terror, a gente tem muitos clichês, a gente tem muitos momentos que a gente já espera que o susto vai acontecer, e isso não é de todo ruim quando o filme consegue te envolver nessas situações. O problema é que em nenhum momento você se sente envolvido pelo roteiro e as situações parecem muito mais cômicas do que aterrorizantes. Em diversos momentos, o público tava rindo nas salas do cinema, em cenas que até podiam ter um fundo de alívio cômico, mas em seguida era construída com uma tensão. Mas em vez de ter esse choque do tipo, ah, foi engraçado, nossa, agora ficou assustador, o público simplesmente continuava rindo porque o filme não conseguia te envolver nessa atmosfera. Aliás, outra coisa que o filme não consegue fazer é se inserir no universo de Invocação do Mal. A gente tem uma desculpa muito meia boca pra esse filme fazer parte da franquia e que também é esfregada na cara do espectador. Então, em vez do roteiro trabalhar isso, ou mesmo deixar algumas pistas inferidas aqui e ali, ele vai lá de uma vez e esfrega. Foi isso que aconteceu, é por isso que esse filme faz parte da franquia Invocação do Mal.
Não precisa mais perguntar. Mas se ele faz parte ou não, na verdade não faz diferença nenhuma. O filme tem um momento ou outro que ele consegue construir essa tensão, principalmente no começo do filme, como eu falei, algumas cenas ali no meio que são angustiantes, algumas cenas em que você fica temendo pela família, mas é mais se você consegue criar um laço com os personagens. Porque tudo parece muito conveniente, tudo parece muito fácil, você não consegue acreditar nas motivações nem mesmo do próprio monstro do filme, o modo como a entidade age não faz sentido e o modo como os personagens agem com ela faz menos sentido ainda. Ainda é deixado um final em aberto, como se fosse um grande mistério que continua pairando no ar, mas que você ou não consegue entender ou não liga pra ele, e você percebe na verdade que existia um grande potencial nessa história, mas ele foi desperdiçado por uma direção e um roteiro fraco. Então por mais que a gente tenha James Wan na produção, por mais que a gente consiga sentir alguns momentos em que ele deve ter influenciado esse filme, nem de longe ele se parece com os grandes sucessos de Invocação do Mal. Mas ainda assim eu acho que ele é melhor do que A Freira, que também tá recheado de alívios cômicos, mas eu sinto que aqui os alívios cômicos funcionaram um pouco melhor, porque ainda assim eles estão inseridos dentro do contexto da história. É mais engraçado do que aterrorizante? É, mas pelo menos não fica tão sem sentido como foi no filme da Freira. Então se você é um grande fã do universo Invocação do Mal, acho que vale a pena conferir A Maldição da Chorona só pra saber onde ele se encaixa, em que contexto ele se envolve com o restante da franquia. Não é um filme de terror inovador, não é um filme de suspense que vai fazer com que você fique acordado à noite, e nem de longe se compara ao que Invocação do Mal e Annabelle 2 conseguiram fazer. Mas é um filme aí que tá ajudando a expandir esse universo, seja pro bem ou pro mal. Mas e aí, você já assistiu o filme? Comenta aí embaixo se você gostou ou não gostou e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. E me segue lá também, pô, rapidão. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. A Maldição da Chorona apresenta uma das lendas mais... Nossa, agora deu uma sensibilidade maluca. E nem de longe se compara ao que Invocação do Mel... Invocação do Mel. Veio umas abelhas, né? A Chorona é uma da... E nem de longe se compara ao que Invocação do Mal... Do Mel de novo, quase saiu. E nem